bem, bom dia a todos. Apenas de ouvir parte, né, assim, da palavra de Deus, para sentirem força e continuarem o seu caminho, no caminho que conduz ao Senhor. Hoje nós vamos para Daniel, capítulo 10, que diz assim, o versículo 12: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Bem, eu fiquei assim, meu Deus, que palavra que eu vou, né, hoje, né, assim, nos Salmos. Senão eu vou dar uma passeada na Bíblia, né, para ver, deixa eu me tocar. E Deus me tocou nesse versículo, né, que desde o primeiro dia em que a gente aplica o nosso coração a orar, a buscar o Senhor, né? Então ele diz o que para nós? Foram ouvidas as tuas palavras. Ou seja, Daniel, todos sabem a história de Daniel. Daniel era alguém que não se corrompeu, né, diante dos outros, porque o rei queria, né, fez decreto que todos comessem da sua comida, né, mas menos Daniel e os 3 amigos. Mas, por não se corromper, como não achavam em Daniel nada, né, os outros sábios da época, por inveja, né, como não achavam em Daniel nenhuma falha, então o que eles fizeram? Basicamente, eles disseram o seguinte: bem, nós não encontramos nele falha, mas encontraremos na religião, né, ou na sua doutrina, mais especificamente. No entanto, Daniel não se contaminou, mas a palavra diz que quanto mais o tempo passava, mais eles ficavam vistosos de aparência, melhor era a sua aparência, porque eles se alimentavam não do manjar do rei, mas se alimentavam apenas daquilo que lhe convinha comer. E mais o rei tinha feito decreto, né, o rei Dário na época tinha feito decreto de que quem não se alimentasse, né, dos escolhidos ali, que Daniel e os 3 amigos estavam entre os escolhidos, que quem não se alimentasse dos escolhidos, basicamente, né, iria para a cova dos leões. E Daniel foi para a cova dos leões. Mas a Bíblia, ela é bem enfática. Ela fala basicamente assim que Deus, ele tira o sono, né? E tira o sono até de rei. Então naquela noite o rei não conseguiu dormir. E pela manhã cedo, né, ele já, Daniel, né, o teu Deus, né? Porque ele disse a Daniel que o teu Deus possa te livrar. E Daniel saiu de lá: rei, vive para sempre, porque ele tinha referência aos seus superiores, né? Que o Deus dele tinha fechado a boca dos leões. Eu tenho uma particularidade muito grande nessa passagem com Daniel, porque assim, basicamente foi
uma certa vez, né, assim, Deus disse pra mim assim que eu ia entrar numa cova. E aí é onde entra aquela intimidade com Deus, né? Deus dizendo, não quero, não vou entrar, né? Não adianta fugir. Se Deus falou que você vai entrar numa cova, você vai entrar. E cuidado com as cobras também. Mas se Deus falou que você vai entrar numa cova, você vai entrar. Mas Ele também fecha a boca dos leões. Bem, a minha cova, ela durou bastante tempo. Durou 1 ano, 1 mês e 27 dias. Para ser bem exato e específico. Que eu tive que desalugar onde eu tava para ir morar, assim, tipo, no fundo de uma loja, né? Onde eu trabalhava na época. Mas o Senhor disse que eu só sairia de lá com minha vitória. Bem, não tinha chuveiro, né? Era banho de balde. Imagina 1 ano tomando banho de balde, hein? Banho gelado ainda. Nossa, só Jesus. E nos dias mais quentes, assim, faltava água. Então eu tinha que dormir, às vezes... Dormir não, porque você não consegue dormir suado, né? Mas... grande é o Senhor, que o que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele prometeu que eu só sairia dessa cova basicamente com minha vitória. E eu, quando a cova é um lugar, né, úmido, né, assim, fechado, né, porque... Então, era uma cova, porque chegava às 10 horas da noite e tinha que fechar a porta. Só podia abrir no outro dia de manhã. Que era comércio, senão você podia correr o risco de ser assaltado. Então não podia em hipótese alguma. Mas ali também, naquela cova, muitas foram as noites que eu pegava o violão, né? Eu louvava o Senhor, né? Foi ali que eu conheci muitos hinos lindos. Foi ali que eu comecei a louvar a Deus. E foi ali que Deus começou também a ter uma intimidade muito maior comigo. Até que chegou a hora que eu falei assim, não quero mais saber de Deus, não quero. Já estava tão cansado, né? Porque o primeiro apartamento na época, né? Eu já estava começando, aí Deus começou, eu vou te dar estratégias. E aí eu falei assim, tá bom Deus, né? Eu vou tocar em pessoas aí para te abençoar. E Deus começou a tocar em pessoas sem me abençoar. E assim, eu falei assim, mas eu fui ver um apartamento, falei assim, meu Deus, isso aqui é coisa de gente muito rica, né? Que era um apartamento ali na Biquinha, era de frente, assim, para uma vista maravilhosa. E eu me apaixonei pelo apartamento, mas eu achei aquilo impossível. Pelas condições da época, né? Imagina, você tá morando de favor no fundo de uma loja, né? E como é que você vai comprar um apartamento? Opa! Tá viajando na batatinha, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele é perito no impossível. O primeiro apartamento não deu certo. Aí foi uma frustração. Eu fechei a Bíblia, falei, não quero mais saber desse Deus, vou embora. Aí vi emprego em Portugal, vi passagem, vi hospedagem, lugar para me ficar em Portugal. E eu falei assim, eu vou embora, né? Eu vou pra Portugal. Chega desse país, chega do Brasil, chega, eu quero uma vida nova, uma vida diferente. Já chega, cansei, né? E aí, mas eu falei assim, mas eu vou na igreja. Aí eu fui na igreja, e ninguém sabia da minha história, ninguém sabia do que eu estava passando, ninguém sabia do que eu estava vivendo. Porque ninguém precisa saber das suas lutas. As suas lutas, elas são suas e de Deus. E só Deus precisa saber das suas lutas. E aqueles que Ele escolheu para saber das suas lutas. E o pastor começou a pegar no microfone e falou assim, você quer ir para o exterior? O pastor não me conhecia, não sabia que eu queria ir para o exterior. Era o Espírito Santo de Deus que estava falando através da boca dele. Você quer ir para o exterior, você... basicamente, a gente aparelhou uma coisa, né? Você quer ir para o exterior, mas você não vai não. Aí eu falei assim, bem,
Eu tava tão bravo que eu era assim, cabritinho, né? Não era de ovelha, eu não tinha nada. E eu falei assim, não, eu vou sim, né? No meu pensamento. Pois eu respondi assim pra Deus, no meu pensamento. Pois eu lhe mostro como eu vou. Que eu desafiei a Deus, eu era muito ousado. Aí o pastor virou de volta, bravo, parecia muito bravo. E ele não sabia que eu tinha respondido isso de pensamento. Evidente, a igreja lotada, acho que umas 500 pessoas. E ele respondeu assim, pois eu lhe mostro como você não vai. Porque eu sou Deus e te mostro que você não vai pro exterior. E aí eu saí no meio do culto, bravo, muito bravo. Eu desci as escadarias da Campos Sales, que é a igreja onde eu congrego. Desci bravo, muito bravo. Eu falei, não quero mais saber de ti. Esquece, me esquece. Porque a gente, quando tá no aperto ali, né, a gente é tinhoso. E eu tava bem no início ainda, né, da minha caminhada com Deus. E, meu Deus, Deus começou a me tocar, né, que eu basicamente, uma época que eu morei pro lado da Argentina, divisa com a Argentina, Uruguai. E foi uma época muito difícil, que a gente não estava em crise, eu fiquei desempregado, nossa, foi uma época dificílima. Aí eu comecei, eu que não tenho hábito de ver TV, porque eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não tenho hábito de ver TV, de verdade. Eu gosto muito de internet, mas TV não. Não é que eu não gosto, eu acho que a TV tem sido muito sensacionalista, infelizmente, e eu não tenho mais enchido os meus olhos por ela, né? Eu ligo às vezes só pra não dizer que não, pra não queimar a TV às vezes, né? Mas, ou pra ver algumas notícias, né, etc e tal. Mas assim, eu lembrei e aí eu liguei a TV, eu que não sou de ligar a TV, naquele fundo daquela loja, liguei a TV, só dava crise na Europa, crise na Europa, crise na Europa, desemprego. Falei, meu Deus, e se eu for, e o pouco que eu ganhei, eu gastar e tiver que voltar de favor, e aí aquilo começou a me bater um pavor. O medo de passar de novo por tudo aquilo de novo que eu já tinha passado pro lado da Argentina. Bateu um pavor terrível. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Mas assim, aí eu pensei a desistir, né? Aí fui ver o segundo apartamento, não deu certo. Fui ver o terceiro, não deu certo. Fui ver o quarto, não deu certo. Porque eu falava pra todo mundo, olha, tô comprando um apartamento, né? Aí todo mundo, sabe, às vezes, sem querer, a pessoa pode sentir inveja ou torcer contra que você consiga as suas coisas, né? E Deus disse assim pra mim: Deus me disse isso. E eu fechei a boca. O processo foi para São Paulo do apartamento, voltou aprovado no 5º apartamento. Só que assim, o 5º apartamento tinha uma vista ainda melhor. O 5º apartamento era maior. O 5º apartamento saiu 10 mil reais mais em conta. Então as coisas no tempo de Deus, elas são perfeitas. Eu entrei na cova dos leões. Né? Porque eu era assim um vasinho ruim. Aí Deus teve que quebrar, né? Transformar em pó, depois refazer tudo de novo. E assim ele vive, me quebrando, te quebrando, para deixar do jeito que ele quer. Vaso não pode contender contra o seu oleiro. Pelo contrário.
é o oleiro que mexe no vaso. Então seja abençoado. Se você estiver aí entrando numa cova de leões, ou se você estiver numa cova de leões, saiba, o teu Deus, Ele te livrará. E por causa das tuas palavras, por causa das minhas palavras, por causa das nossas palavras, como diz a Bíblia, como Daniel, Ele virá e nos abençoará. Então continue persistindo em oração, continue persistindo, e eu agradeço a todos que têm acompanhado e têm levado essa semente da palavra de Deus através desses vídeos a outras pessoas, compartilhando também, porque isso é importante. Não para mim como uma promoção pessoal, porque não é isso que eu estou buscando aqui, né? Porque se eu quisesse promoção pessoal, eu buscaria através de outros meios, mas é porque realmente foi o Espírito Santo de Deus que desde o primeiro dia em que eu me coloquei aqui para fazer vídeo,